Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Este vídeo de hoje é atendendo a pedidos, porque uma pessoa, quando assistiu um vídeo que eu falei sobre a astrologia, né, vista por uma perspectiva russa, naquele livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, pediu que nós voltássemos a falar sobre esse livro, e eu acabei escolhendo um capítulo que é muito interessante, muito assim curioso, muito inclusive polêmico em alguns pontos e ao mesmo tempo algo que desperta a curiosidade para a gente entender do que se trata, que é o capítulo A Reencarnação Artificial. Então, a gente ouvindo falar assim, reencarnação artificial, não sabe do que se trata, né? Mas fique conosco que vocês vão saber logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, este livro realmente é um livro muito interessante e desde quando eu adquiri ele lá na década de 80, né, quando eu comecei no espiritismo, tanto que ele está até bem velhinho aqui, né, eu já tinha me interessado muito pelos textos, né, pelos artigos que estão aqui colocados pelas duas autoras, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, não sei se a pronúncia é essa, né, mas eu sei que eu li este livro bastante e fiquei muito cativado pelos textos, né? Um dos textos que mais me motivou a leitura e fez com que eu aprofundasse depois também o assunto é o estudo do corpo bioplasmático dos russos, né? Que eles associaram ao estudo do plasma, que era um assunto também que interessava muito a eles. Mas o fenômeno paranormal, os fenômenos de percepção extrasensorial eram o que mais se estudava nessa época na Rússia por conta da Guerra Fria. Muitos deles queriam criar algum recurso que pudesse tornar eles mais poderosos, conseguir saber um pouco antecipadamente como são as bases de instalações armadas do inimigo. Então isso tanto foi tentado pelos americanos, né, como eu já falei aqui em alguns momentos, alguns pesquisadores de parapsicologia eram estudiosos que buscavam entre os jovens pessoas que conseguiam realizar proezas paranormais que pudessem ajudar na guerra. E esse livro, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, foi o que consagrou também a divulgação da máquina Kirlian, dos fenômenos de fotografia da aura, que talvez seja de todos o mais famoso, né? Mas daí foi que derivou também o estudo do corpo bioplasmático, e eu me lembro que na minha juventude, na juventude espírita, eu estudei muito sobre o corpo bioplasmático, porque eu fiquei responsável num trabalho que era feito por todos os jovens, que tratava do perispírito, e muitos falavam do aspecto filosófico, do aspecto da reencarnação associada ao perispírito, e eu fiquei junto com mais uns colegas meus médicos e tal, que hoje médicos, né, na época pretendentes a médicos, a gente estudou o lado científico, né, o lado da explicação material, né, através da química, da física, da biologia, desse corpo. E este foi um livro que eu pesquisei bastante na época, então, de certa forma, eu tenho uma afeição a ele, e acredito que muitos, mesmo não conhecendo este livro, devem ter suspeitado que ele tem outros temas interessantes a abordar. Então, o tema que nós escolhemos, depois daquele que a gente falou da química, da astrologia biológica, ou astrobiologia, que foi o nome dado pelos russos para a astrologia, quando eles descobriram que muitos acontecimentos da vida, do universo, do mundo, né, tinham ligações com os aspectos planetários, e isso por conta das pesquisas de viagens espaciais, que fazia com que eles associassem fracassos de foguetes que eles lançavam a manchas solares, né? Isso tudo a gente fala num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, linkado nesse card, e que se vocês quiserem assistir, vai interessar também a vocês, talvez interesse a vocês, por conta de ser também deste livro. Pretendo fazer outros também, seguindo este atendendo a pedidos de uma maneira mais efetiva, né? Não só porque eu quero realmente atender essa solicitação, como eu acho válido atender essa solicitação, porque tem outros capítulos também tão interessantes quanto este que nós vamos abordar aqui agora, tá certo? Então,
reencarnação artificial, gente. Vocês devem estar curiosos para saber do que se trata. Eu mesmo não lembrava mais, porque quando eu li na época eu entendi o que se tratava, mas como é um fenômeno que não tem sido replicado nos dias de hoje, não tem sido muito utilizado como terapia, apesar de vocês verem que funcionou muito fortemente, não só como terapia, mas como um mecanismo de aprendizado, de desenvolvimento artístico, etc. Vocês vão ver agora aqui nesses slides, tá? Bom, aqui é um cartaz que eu até aproveitei a fotografia que eu tirei na época que eu fiz o outro vídeo, né? Até usei a mesma camisa para poder ter uma continuidade, de certa forma, né? Mania, né, de quem tem Mercúrio em Virgem, gosta de as coisas assim, organizadinhas, bonitinhas. Já não estou mais com a mesma cara, o mesmo óculos, e também já não estou tão magro. Então, aqui nós vamos ver exatamente o conteúdo que nós temos para tratar aqui, né, que este Atendendo a Pedidos, ele, apesar de eu tentar fazer o mais rápido que eu puder, ele não vai poder ser tão curto, porque é um assunto que merece uma atenção maior. Bom, então eu começo com experiências do Dr. Vladimir L. Rykov, de 1966, que é a base de todo esse trabalho. Na verdade, são as experiências dele que deram origem a esse texto, esse artigo, escrito pelas duas autoras, né? Depois a gente fala de experiências do Dr. Milan Hysl, né, de Praga, no início da década de 1960. Essa foi anterior ao de Vladimir, mas é citada por ele. Então, de certa forma, me parece que ele se inspirou um pouco nessas experiências do Dr. Milan, apesar de não ser a mesma experiência. Na verdade, como era uma experiência mais ligada a essa questão que eu falei para vocês nesse instante, a questão da guerra, a experiência do Dr. Milan, né, o Vladimir Rykov acabou usando essas experiências também para uma outra finalidade, que mais nobre, vamos dizer assim, mas que acaba gerando um pouquinho mais de discussão em relação a isso. Bom, depois nós temos criptomnésia e hipermnésia, que é um tema da parapsicologia, dois temas da parapsicologia que merecem ser colocados aqui rapidamente, inclusive estudados até por Carl Gustav Jung. No item 4, por que não se ouve mais falar desta técnica? É uma das coisas que a gente vai falar também num dos slides. O que os estudos de hipnose advertem sobre isso? Como se supõe que as tradições espiritualistas avaliariam estes experimentos? E, por último, o despertar natural da mente criativa. Bom, começando aqui pela as experiências do Dr. Vladimir L. Rykov, né, nós poderíamos dizer o seguinte: textos tirados, né, partes tiradas do próprio livro, né? Num estúdio de arte em Moscou, um grupo de estudantes participou de uma experiência única liderada pelo psiquiatra soviético e professor Dr. Vladimir L. Rykov. Rykov hipnotizava os estudantes, fazendo-os acreditar que são grandes artistas como o italiano Rafael de Urbino, o russo Ilya Repin ou até mesmo gênios matemáticos e musicais. Durante essas sessões, os alunos agiam como se fossem os artistas reencarnados, exibindo habilidades extraordinárias que anteriormente não possuíam. Só uma observação, eu disse que era um texto tirado do livro, mas não, isso aí é um resumo que a gente fez para poder ficar mais palatável, mais compreensível, né? Bom, então aqui vocês já percebem que isso é uma experiência de indução hipnótica, né? O Rykov induzia uma reencarnação que não existia, induzia uma situação, né, que poderia até nem ser chamado de reencarnação para aqueles que não acreditam em reencarnação, porque o tempo inteiro esses autores e outros que comentam sobre o experimento de Rykov dizem que essa experiência que ele fazia, ou essas experiências que ele fazia, não provam a existência da reencarnação. Apenas dão um aval naqueles que acreditam, um ponto a mais, né, confirmando, etc. Mas ele poderia estar induzindo uma memória, pegando algo que a pessoa já lembrava de determinados pintores, porque, por exemplo, vamos supor que você não conheça o Rafael Sanzio, né, o Rafael de Urbino, que é o pintor italiano, ou não conheça o pintor Ilya Repin, que é russo, e seja colocado para você numa hipnose que você foi a reencarnação desses pintores, ou um desses pintores, e você e seja dito a você que por conta disso você pinta tão bem quanto. Ou, em vez disso, se a pessoa quisesse induzir somente a ideia de que agora você é um pintor tão bom quanto o Rafael Sanzio,
tão bom quanto o Repin, né? Poderia ser dessa forma também, mas o Rykov escolhia simplesmente falar como se fosse uma reencarnação. A pessoa não lembrava disso depois que acordava, e isso era feito inúmeras vezes em várias sessões, e segundo ele, após em torno de 10 sessões, as pessoas estavam não só pintando como o pintor que ele queria que a pessoa pintasse, como despertando também sua própria habilidade, né, sua própria técnica, fazendo a sua arte brilhar do jeito que ele mesmo faria se tivesse exercitado sem esse tipo de terapia hipnótica, né, sem esse tipo de processo hipnótico. Aí continuando aqui, né, através de sua técnica, Rykov buscava desbloquear reservas criativas no cérebro dos alunos, permitindo-lhes explorar talentos que normalmente permaneceriam inexplorados. Ele utiliza um instrumento chamado CCPA, condutividade dos canais dos pontos de acupuntura, para estudar as mudanças na energia corporal durante essas experiências. Então, isso que ele fazia de uma espécie de regressão de uma memória não existente, ou da implantação de uma memória que não existia nas pessoas, era acompanhado com tratamentos de acupuntura que ajudavam também nesse controle energético. Então vejam a complexidade desse tipo de exercício, e talvez isso seja também um dos grandes motivos, a gente vai falar daqui a pouco, né, para que muitos não tentem repetir, porque os perigos são muito grandes do que pode acontecer se não for bem feito, se não for feito com um cuidado, com um critério. Bom, a pergunta que se faria é assim, por que ele optava por criar imagens de reencarnação, né? Porque isso poderia parecer até uma coisa antiética, né? Depois a pessoa ficar acreditando, quando despertar do transe, acreditando que realmente foi a reencarnação de uma dessas pessoas, né? E ele utilizava o termo assim, eu reencarnei fulano, eu reencarnei ciclano, o termo passou a ser utilizado como uma prática comum, como uma coisa normal nessa terminologia dele, né? E nós vamos mostrar daqui a pouco um vídeo de como ele fazia, né? Tem até vídeo dele, né? Que a gente acha no YouTube, né? E uma coisa interessante também é que existe na hipnose o transe passivo e o transe ativo. Então, nesse caso é um transe ativo em que as pessoas não só obedeciam ordens do comando das pessoas, mas elas, após obedecerem uma primeira grande ordem, se tornavam uma pessoa ativa. Então essa é uma técnica de hipnose que, segundo a leitura que eu fiz, né, comentando sobre esse caso, era que ele utilizava, e ele percebeu que poderia utilizar ela por conta de saber que a hipnose tinha poderes muito grandes sobre as pessoas. Algumas delas, algumas pessoas que estudavam hipnose, né, consideravam que a gente não era capaz de fazer nada que a gente não quisesse fazer. Tudo bem, isso até pode ser um fato, mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer coisas que nós não faríamos se tivéssemos fora do transe, porque às vezes nós temos habilidades, né, latentes que estão ocultas, às vezes não, sempre nós temos habilidades latentes, temos memórias latentes, vocês vão ver daqui a pouco também que isso vai vir à tona, e temos situações que não só nessa existência podem estar obscurecidas pela sombra, né, pela nossa própria repressão, como também existem coisas que aí já no caso vai importar a pessoa acreditar ou não na reencarnação, coisas que são de outras encarnações que a gente pode despertar também, e esse tipo de caminho, né, de utilização da hipnose ajuda a esse tipo de despertar. Bom, e no terceiro parágrafo do resumo a gente tem aqui: os resultados eram notáveis, com os estudantes demonstrando melhorias significativas. Eu esqueci de dizer que na verdade eles eram estudantes, vou botar aqui um ponteiro aqui, para ficar mais fácil, né, de ver. Então assim, eu esqueci de dizer que eram estudantes de arte. Aliás, isso aqui lá em cima até está sendo dito, mas muitos deles eram estudantes de arte, e ele ensinava arte, e ele usava essa técnica para fazer esses artistas que tinham dificuldade criativa, dificuldade de sair da estaca zero para uma habilidade maior na pintura. Então, por isso que ele está dizendo assim, os resultados eram notáveis, com os estudantes demonstrando melhorias significativas em suas habilidades artísticas e até mesmo acadêmicas. Rykov acreditava que a reencarnação hipnótica podia ser uma ferramenta poderosa no desenvolvimento do talento, abrindo novos horizontes na compreensão da mente humana e da criatividade. No entanto, ele advertia sobre os perigos potenciais dessa abordagem e destacava a necessidade de cuidados ao explorar essas técnicas.
Aqui está dito, no caso aqui, né, de reencarnação hipnótica. Isso hipnótica fui eu que coloquei no meu resumo, porque ele considerava sempre reencarnação, tanto que até fica confuso às vezes o texto, porque quando ele fala assim, eu reencarnei, eu apliquei a reencarnação em fulano, dá a impressão de que ele tinha o poder divino de fazer a pessoa reencarnar, ou a pessoa, assim como num passe de mágica, se tornar a reencarnação de fulano de cicrano. Às vezes até parece isso no texto, então, de certa forma, talvez seja um pouco da personalidade dele colocada ali no texto, né, de alguma forma. Claro que a Sheila Ostrander e Lynn Schroeder é quem escreve, mas ela repete de alguma forma alguns trechos que ele coloca, né? Bom, sou capaz de evocar o fenômeno da reencarnação aí, tá vendo? O fenômeno da reencarnação quando o paciente se acha num transe excessivamente profundo, declara Raikov. É uma nova forma de transe ativo. Então, assim, ele realmente se considera aquele que é capaz de evocar essa reencarnação, esse fenômeno da reencarnação, e ele diz que precisa estar num transe profundo. Então, não funcionaria como ocorre na regressão de memória, a gente vai falar daqui a pouco de regressão de memória, mas na regressão de memória é possível se fazer até em estado de sugestão, uma leve sugestão, né? Eu queria só chamar a atenção de que sobre esse transe ativo, eu já tive um professor na época de estudante mesmo, de terceiro ano de faculdade e tal, aliás, terceiro ano de escola, do curso normal, que a gente chamava científico na época, né, que é ensino médio, né, que é ensino médio hoje. Eu tinha um professor que era maçom e que ele disse que na loja maçônica dele já tinha ido lá um professor de hipnose e que ele ensinou a umas 20, 25 pessoas mais ou menos, e dessas 20, 25 pessoas, em torno de 5, 6 pessoas saíam hipnotizando, né, porque depende de aprender, né, ter facilidade de aprender essas coisas e tal, e somente 1 ou 2 aprendiam uma outra técnica, que era uma técnica que ele chamou de magnetismo. Eu não sei se o termo hoje, ou se o termo técnico entre os hipnólogos também realmente magnetismo, mas ele dizia que esse tipo de magnetismo poucas pessoas teriam capacidade, porque dependem de uma habilidade. Eu acredito que depende até da existência de ectoplasma em abundância no corpo, para ele se sutilizar e ser utilizado nessa prática, mas o magnetismo ele funciona da seguinte forma: mesmo a pessoa não querendo ser hipnotizada, ela é hipnotizada. Então isso é perigosíssimo, tanto que assim, poucas pessoas conseguem fazer, mas eram muito advertidas para não obrigarem as pessoas a fazerem coisas que não fariam, porque a gente sabe, né, isso é clássico, muitos já falaram isso, que a gente numa hipnose, num estado de hipnose, a gente pode até tentar, a gente pode até resistir e não conseguir, porque o mecanismo da hipnose, o hipnotizador é muito habilidoso e consegue hipnotizar, mesmo uma pessoa não querendo ser hipnotizada. Isso é possível. Agora, não é fácil, mas é possível. Agora, o ponto que é fundamental, que a gente ouve sempre falar, é que as pessoas não fariam coisas que não fariam normalmente se não tivessem em transe. E o magnetizador consegue fazer. Então pense que isso poderia ser uma arma poderosíssima para um criminoso, porque conseguiria fazer até uma pessoa se matar e não teria vestígio nenhum de que foi alguém que matou, nem nada. Então isso é perigosíssimo, né? Bom, o Dr. Raikov e seus colaboradores fizeram testes iniciais com 20 jovens estudantes de pouco menos ou pouco mais de 20 anos, sem dotes artísticos, mas inteligentes. Raikov proporcionou a cada um de 5 a 20 experiências de reencarnação. Depois da encarnação final, como um gênio, alguns desenhavam melhor do que os outros, mas todos haviam progredido acentuadamente e Raikov teve quadros para prová-los. Todos acabaram, em sua opinião, donos de um novo talento recém-descoberto. Isso foi feito depois dele já ter praticado, dele ter utilizado em uma aula normal, em que ele não utilizava hipnose. Ele testou isso com uns que aceitaram, né, provavelmente escreveram algum documento dizendo que aprovavam essa técnica. E quando ele viu que em alguns estudantes dele isso funcionou muito bem, ele passou a fazer experiências, fazer testes como esse que a gente viu agora aqui, certo? Por volta da 10ª sessão, contou-nos Naumov, né? O novo talento estabilizado passa a fazer parte do equipamento consciente do aluno. O que este adquiriu não o abandona. Então veja que realmente é um período rápido, né? 10ª sessão, quer dizer, a 10ª prática, se for feito isso dia após dia, né? Seria em 10 dias,
for feito semanalmente, vai levar algum tempinho, mas de qualquer forma não são muitas as sessões necessárias para que uma pessoa desenvolva esse talento, coisa que levaria anos e anos para a pessoa, de prática, para a pessoa se tornar um talentoso pintor no nível dos pintores que a gente citou aqui, certo? Bom, aqui estão algumas fotografias, né, mostrando ele apresentando para o pessoal a pintura que a paciente fez, ou o paciente, né, fez para todo mundo, ele mostrando. E aqui uma pianista que ele também fez experimentos com piano. Vocês podem até ver aí nessas imagens, nesses vídeos aí que eu retirei do YouTube, um trechinho rápido, porque eu não posso colocar o vídeo todo, né, senão vai strike, né? Então a gente mostra aí alguns trechos do próprio Rykov fazendo essas práticas, né? E vocês veem que atrás aparecem alguns quadros, né, de pinturas que foram feitas pelos alunos dele. Bom, agora as experiências do Dr. Milan Hisle, não sei como é que pronuncia isso, né, em Praga no início da década de 1960. O Dr. Vasiliev, o parapsicologista, né, o parapsicólogo, eu estou reproduzindo aqui, é um trecho do livro mesmo, né, e aqui é um experimento anterior a esse que nós vamos falar aqui agora, né, mas o Dr. Vasiliev, o parapsicólogo pioneiro, concordou com a importância da psique não explorada. Pouco antes de morrer, escrevendo sobre as redes, aqui está errado, é artes, né, o A está trocado com R aqui, né, e a inspiração criativa, afirmou: com o progresso da parapsicologia, estamos mais perto de desvendar os mistérios da criatividade. Sabemos agora que as faculdades psíquicas e criativas do homem têm muita coisa em comum. Os parapsicologistas e os críticos de arte reconhecem geralmente que a criatividade e a inspiração são disparadas com a força que os cientistas denominaram ESP. Bom, dentro da teosofia, dentro do espiritismo, dentro das filosofias esotéricas, a gente sabe que essas habilidades estão em corpos muito sutis, em corpos elevados. Eu diria que pela teosofia estariam no Bud, né? Pelo espiritismo seria no corpo mental, no corpo causal, como muitos consideram, que até André Luiz cita o corpo causal. E este corpo estando responsável por essas habilidades artísticas, esse também é o corpo relacionado aos fenômenos paranormais, principalmente os fenômenos paranormais mais profundos, que exigem digamos assim, uma visão mais sutil, uma audição mais sutil, que envolve corpos realmente mais sutis do que o astral e o mental. Então, porque o causal é o mental superior. Então a gente já entende aqui por que essa relação, que tanto as práticas que fazem com que as pessoas entrem em contato com o seu lado artístico, quanto as práticas que fazem você entrar em contato com as suas habilidades paranormais, são as mesmas técnicas, são o mesmo caminho, e acaba você utilizando uma técnica que serve para um, utilizando para outro. Então por isso que aqui a gente vê na página 168, antes do que a gente vai falar agora do experimento, né, que ele vai citar, né, o Rykov cita. Então foi colocado essa frase aqui, essa afirmação do Dr. Vasiliev, né? Então assim, outro cientista, o Dr. Milan Hisle, né? Você vê que isso é na página seguinte, né? Trabalhando em Praga no princípio da década de 1960, né? Mas antigamente o pessoal botava a década de 60, né? Mas hoje a gente colocou o ano inteiro. Engenhou um sistema hipnótico para evocar nas pessoas o talento psíquico em lugar do talento artístico. Alguns pacientes de Hisle também constataram que o talento da ESP, né, Extrasensorial Perception, né, que no Brasil que em português é percepção extrasensorial, que neles floresceu sob o efeito da hipnose, estabilizou-se como uma capacidade nova, conscientemente controlada na vida cotidiana. Então veja que a mesma coisa que ele viu ser feito pelo Dr. Milan, ele tentou fazer com arte, porque ele viu que as habilidades de paranormalidade, de capacidade paranormal, era uma coisa, apesar do nome, é uma coisa mais normal que a gente imagina. Todo mundo tem e pode ser desenvolvido. Nós temos nos nossos corpos sutis todo o potencial, né? Nós temos todos os chakras que todo mundo tem, eles só não estão despertos. Então, os nossos corpos sutis só não estão desenvolvidos, só não captaram matéria
akáshica de cada plano, de cada mundo em que ele está, o astral no mundo astral, o mental no mundo mental, para a gente ter robustez nesse corpo, ter capacidade de utilizar esse corpo com maior profundidade, maior eficácia. Então, isso é uma das coisas que mostra que nós temos todo esse potencial, não precisamos mais do que simplesmente treino, habilidade e talvez por um caminho mais natural, um nível de evolução que permita a gente atingir uma habilidade energética, uma capacidade, um nível energético evolutivo, que isso já aconteça naturalmente sem a gente precisar de tanto exercício, né? Então aqui eu trouxe uma imagem do Dr. Milan Hissler, que tem vários livros, inclusive, alguns até em português aqui no Brasil e tal. Bom, aí a gente parte para a criptomnésia e a hipermnésia, que é um tema importante para esse assunto, né? Então, a gente coloca aqui uma passagem do livro Estudos Psiquiátricos, que é o volume 1 da obra completa de Carl Gustav Jung, né? Que ele diz o seguinte no parágrafo 138. Entendemos por criptomnésia a chegada à consciência de uma recordação que não é reconhecida como tal logo de saída, mas só eventualmente depois através de um novo reconhecimento ou de um raciocínio abstrato. Característico da criptomnésia é que a imagem que surge não traz as marcas distintivas na imagem da memória, isto é, não está ligada ao correspondente complexo supraconsciente do eu. Então, traduzindo, trocando em miúdos, a gente pode dizer o seguinte: se uma pessoa vive uma experiência traumática e guarda assim, esquece alguma coisa, ela passa a ser esquecida para que aquilo não venha à tona, então isso é uma memória que existe, ela está lá, mas só que ela foi colocada na sombra. Isso só para dar um exemplo mais assim, dramático, mais grave, mais extremista, mas isso acontece também em situações menos traumáticas, em situações em que a pessoa esquece algo, em que a pessoa faz questão de esquecer para não ficar lembrando, porque é alguma coisa que perturba você, sem ser algo tão forte quanto um trauma, né? Então essas coisas ficam lá na memória, e aí, às vezes, quando elas vêm à tona por algum estopim, por algum gatilho, né, que não seja nem sobrenatural, nem hipnótico, nem nada disso que a gente está falando aqui, a gente está trazendo à tona uma memória que existe e que parece não existir, e que parece ser novidade para a gente, mas aí a gente diz assim: poxa, mas eu sabia disso, não sei como, isso não me é estranho, ou então, por que eu aprendi isso tão rápido? Então isso é uma coisa que Jung experimentou muito, trabalhou muito, porque ele sabia que esse estudo da parapsicologia era algo que tinha muito a ver com o estudo dele da sombra, do inconsciente, coisas que nós deixamos numa memória oculta e que pode vir à tona a qualquer momento. Então isso nada mais é do que a criptomnésia, que é uma memória que está escondida, oculta, né? Cripto é uma coisa que está, de certa forma, escondida, né? Porque criptografia, né? Alguma coisa assim de você, o criptógrafo é aquele que estuda os códigos, né? As pessoas que usam códigos, e aí você tenta fazer a decifração de um código, né? Através do decodificador específico dele. Então, por exemplo, uma pessoa que conseguiu descobrir a língua dos egípcios, né, a partir da Pedra da Roseta, ele era um criptógrafo, um criptologista, uma pessoa que conseguia ter condição de ler, fazer leituras de códigos, né? Na guerra isso era muito necessário, porque muitas mensagens eram em código, e se uma pessoa descobria um código que era transmitido para outra, naquele tempo que a comunicação não era tão fácil de direcionar assim por canais mais seguros, etc., então as pessoas, quando conseguiam decodificar um código do inimigo, ela estava sabendo tudo que ele ia fazer e conseguia, né? Então assim, você vê que tudo acaba caindo na guerra, porque o livro tem a ver com essa questão da experiências psíquicas além da cortina de ferro. Bom, a criptomnésia é, portanto, um aumento de rendimento apenas aparente, ao contrário da hipermnésia, que realmente apresenta um aumento de função. Aí tem uma nota de rodapé que é assim: criptomnésia não deve ser confundida com hipermnésia. Esta última designa o aguçamento anormal da capacidade de memória que reproduz as imagens da memória como tais. Hipermnésia é mais ou menos o seguinte: se uma pessoa está num bar, num restaurante, eu costumo sempre citar esse exemplo, né? E ele está perto de uma mesa de uma pessoa, mas ele está conversando com um amigo que está na mesa com ele e não presta atenção na conversa que está do lado, né?
mas o ouvido dele está captando, né? O cérebro está registrando, está presente ali em alguma memória inconsciente. Então, se você fizer uma hipnose na pessoa no dia seguinte e remeter a pessoa àquela conversa que ele estava tendo, ele vai conseguir reproduzir aquela memória que está ali. Então, por exemplo, é citado até um caso em que você tem, foi feito testes de hipermnésia bem interessantes, que é assim, você com objetos na mão, que seriam objetos que têm letras, né? Você segurando ele enquanto está conversando com a pessoa. E você não sabe que aquele objeto que tem ali tem uma letra. Então, depois de a pessoa ficar segurando vários objetos várias vezes, né? É perguntado num estado de transe qual era a letra que a pessoa estava segurando, somente pelo tato. Então, isso para poder testar que a memória não era só relacionada a ouvir, relacionada a ver, relacionada às escritas, etc., mas também relacionada a todos os sentidos, né? Então, isso são experiências muito interessantes. Então, você vê em que a criptoamnésia é algo que a gente tem na memória, mas ela não parece mais ser algo que existe na nossa memória, porque parece ser uma novidade para a gente. Quando ela é acordada, ela é despertada, que pode ser despertada por um gatilho normal do dia a dia da gente, né? Até em um acontecimento normal. Isso era o que Jung estudava muito nos complexos, né? Porque no momento em que você fala uma palavra e que aquela palavra faz você remeter a algum trauma, alguma coisa que aconteceu lá atrás, você já fica desestruturado e alguma coisa lhe deixa desconfortável, né? Então isso é uma memória inconsciente, né? Criptoamnésia foi muito estudado por Jung, né? E a hipermnésia é algo que também é assustador, porque você, na verdade, tem uma memória muito maior do que a gente imagina e um poder de captação, né, muito maior também do que a gente imagina, né? Então, associado à hipermnésia, tem também a chamada hiperestesia, que acaba sendo muito estudada pela parapsicologia, porque a hiperestesia é, por exemplo, você ter a condição de sentir com o tato uma coisa que está a uma distância de alguns metros. Então, é como se você expandisse a sua sensibilidade tátil. Então, estesia é percepção e hiper é um superlativo, né, um prefixo de superlativo, de aumento. Então, quando você tem hiperestesia, quer dizer que você está tendo uma sensação à distância, uma sensação mais privilegiada ou mais avançada. E na hipermnésia a gente pode dizer que é a intensificação da memória que não raro se produz nos estados de consciência diminuída. Hipermnésia é um fenômeno da memória no qual lembranças casuais são evocadas com mais vivacidade e exatidão que normalmente ou quando se recordam particularidades que comumente não surgem na consciência. A hipermnésia pode ocorrer em alguns estados orgânicos, como é o caso das afecções febris, toxinfecciosas. Nesses casos podem aparecer lembranças da juventude ou da infância, ou de fatos cuja existência a pessoa nem sequer tinha mais consciência. Também pode haver hipermnésia por estimulação hipnótica em uma recordação de particularidades muito complicadas, não revividas com exatidão. Na hipermnésia não há um verdadeiro aumento da memória. O que se observa é, na realidade, uma maior facilidade na evocação dos elementos mnemônicos, normalmente limitados a períodos específicos ou eventualidades específicas, ou ainda a experiências revertidas de forte carga afetiva do sujeito. O que é que podemos tirar disso aí que foi falado, né? Se nós acreditamos em reencarnação, no momento em que a gente se vê numa situação em que alguém induz uma memória que não é nossa, que não existe, é o contrário do que acontece na criptoamnésia, né? Que na criptoamnésia existe a memória e a gente não reconhece ela como memória. E no caso dessa reencarnação artificial, o que a gente vê é uma memória que não existe e que passa a existir como se fosse nossa. Como se fosse nossa. Então isso é curioso porque isso nos remete a Platão, porque Platão dizia que nós não aprendemos nada, nós recordamos tudo. E nos remete à ideia de um inconsciente coletivo que pode ser acessado através de momentos em que o consciente desaparece, né? Por isso que no estado de consciência diminuída que está sendo colocado aí, né? Que normalmente acontece tanto um aumento de memória como
recordar de coisas que estão escondidas pelo nosso inconsciente, ou coisas que estão lá na nossa sombra, ou coisas que nós reprimimos. Então, se isso acontece com memórias dessa existência, por que não poderia acontecer nas memórias de outras existências? Então é possível, com experiências como essa, que pessoas que o Raikov disse que tiveram mais facilidade, que desenharam mais rapidamente, conseguiram mais brilho nos seus resultados, podem ser pessoas que realmente na outra encarnação foram artistas, ou tiveram alguma encarnação como artista. Eu digo a vocês por experiência própria, porque eu já soube através de comunicação mediúnica, de até parente meu, que eu fui na última encarnação desenhista, e na anterior eu fui pintor, né, na França. E numa bem anterior era escriba. Então eu vejo isso acontecer comigo porque eu gosto de escrever. Nas aulas que eu tinha, né, de arquitetura quando eu era estudante, eu escrevia muito as coisas das aulas. Então eu fazia um livro, né? E muitas vezes os colegas viam que eu anotava tudo e diziam assim: Marcos, você poderia me dar o conteúdo da aula do dia tal? Aí eu dizia: mas que conteúdo foi da aula do dia tal? Porque eu não botava nem mesmo a data. Aí me perguntavam: mas por que você não bota a data? Isso ajudaria tanto a gente. Porque eu entendia aqueles cadernos como se fossem livros. Então isso depois, quando eu descobri que eu fui escriba romano há algum tempo atrás, numa encarnação, lá pelos primeiros séculos. Então eu senti que isso tem uma relação muito forte com essa situação. E o fato de eu ter sido pintor francês no século XVII e ter sido desenhista em Portugal na encarnação passada, faz com que eu entenda por que eu tenho assim uma certa habilidade de desenhar hoje que precisa ser trabalhada, que na verdade ela está muito dura, precisaria trabalhar mais ainda, e isso não aconteceu. Eu acho que tem realmente alguns bloqueios que não ajudam também a ela se desenvolver, mas eu entendo que essa relação de uma encarnação anterior com essa é muito forte, e as lembranças acontecem porque, de certa forma, algumas coisas, olhem bem, algumas coisas são como aprender a andar de bicicleta, que a gente, em espírito, na nossa realidade, ajudam a gente a ter essa lembrança do aprendizado de uma encarnação anterior mais fácil, e outras precisam que a gente aprenda mesmo algumas habilidades psíquicas que envolvem todos os corpos, a integração dos corpos, que é uma coisa que acaba tendo que acontecer em cada encarnação, de novo, essa conexão dos corpos sutis. Então isso aí acaba tendo que ser treinado. Pode ser que haja uma maior facilidade para aqueles que já tiveram aprendizados anteriores, mas isso não quer dizer que a pessoa já saiba de antemão assim a fazer coisas que aprenderam na encarnação anterior. Por que não se ouve mais falar desta técnica? É uma pergunta bem interessante que eu trouxe aqui algumas possibilidades. Há várias razões pelas quais a técnica de reencarnação artificial de Vladimir L. Raikov, eu até quero dizer a vocês o que é esse L. Eu pesquisei aqui e achei, na verdade, qual o nome correspondente ao L. Leonidovich, Vladimir Leonidovich Raikov. Eu até ia colocar aqui para ficar mais detalhado e não botei. Então há várias razões pelas quais a técnica da reencarnação artificial de Vladimir L. Raikov deixou de ser usada e não se ouviu mais falar de alguém que a use nos dias de hoje. Uma razão é que a técnica foi desenvolvida na União Soviética e depois do fim da Guerra Fria ela perdeu o apoio do governo soviético. Então ela, em outras palavras, ela não se completou. Ela não foi um experimento que se completou, que teve continuidade para que pudesse assim dizer, chegou-se a uma conclusão de que isso aí não tem efeitos colaterais, não causa danos nas pessoas, não tem perigos mais imediatos, perigos mais a longo prazo. Então acaba sendo um risco, né, para quem inicia, para quem faz. E com o avanço talvez das terapias regressivas, que não precisavam induzir uma memória de determinada reencarnação de alguém, porque pense que, por exemplo, para as pessoas que conhecem arte e que sabiam quem era Rafael Sanzio, era mais fácil, por exemplo, lembrar de como é que ele pintava e tudo, mas uma pessoa que não sabia quem era Rafael Sanzio, né, e disse para ele que ele viveu noutra encarnação com Rafael Sanzio, isso devia dar um nó, podia dar até um tilt na pessoa.
Pode ser que em outra encarnação a pessoa tivesse até tido essa experiência de saber quem era, ou até, não vou dizer que aconteceria a coincidência de ser o próprio, né, Rafael Sanzio mesmo de outra encarnação, mas ele poderia ter essa memória lá passada de ter visto obras do Rafael Sanzio, e isso complicaria muito porque teria que recorrer a uma memória de outra encarnação. Veja que isso acaba sendo algo que pode ser muito mais facilitado utilizando técnicas diferentes, eu acredito que foi isso que aconteceu dentro do processo do desenvolvimento, né? Outra razão é que a técnica foi recebida com ceticismo por muitos ocidentais. Os resultados dos experimentos de Rykov foram controversos e muitos especialistas acreditam que as pessoas que passaram pela técnica estavam apenas experimentando sugestões do hipnotizador. Isso porque, obviamente, tinham pessoas, entre as que souberam desses experimentos, que não acreditavam na reencarnação. Então é evidente que elas iriam colocar pontos negativos, iam colocar questionamentos do tipo assim, por que alguns aprendiam mais e outros não, já que era uma memória induzida. Então, aí eu estou dizendo a você que já posso dizer a vocês que se uma pessoa já teve algum tipo de treinamento ou de outras encarnações, eu por experiência própria posso dizer a vocês que isso ajuda e facilita, e ninguém é tábula rasa sabendo da existência da outra encarnação, e mesmo se não existisse outra encarnação, ninguém é tábula rasa também, porque quando vai fazer esse experimento já teve algum tipo de prática de arte ou não, e isso faz diferença. E aí, além disso, a técnica é complexa e requer um treinamento especializado. É necessário que o hipnotizador seja experiente e qualificado para usar a técnica de forma segura e eficaz. Porque pense se uma pessoa realmente não conseguir voltar e ficar durante um tempo com dificuldade para poder retornar à sua existência, porque pode ser que tenha se identificado muito com aquela vida que foi implantada. Se uma pessoa realmente, como eu já disse antes, começar a acreditar depois que aquilo é verdade, que aquela foi uma encarnação anterior, geralmente as pessoas esquecem, porque na própria hipnose é colocado, induzido para que a pessoa esqueça depois aquele experimento que ele viveu ali pintando ou tocando piano, coisas desse tipo, mas pode ser que fique reminiscências, né, lá no fundo, e essas reminiscências possam ressurgir por algum gatilho. Bom, o que os estudos de hipnose advertem? Bom, eu trouxe aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, a questão ética, né? Induzir memórias de habilidades artísticas de pintores famosos ou músicos pode ser considerado questionável do ponto de vista ético. Isso pode criar uma falsa identidade para o paciente e obscurecer sua verdadeira história e habilidades. Então é uma questão ética para no processo da terapia em si, digo assim, sendo uma coisa agressiva na psique da pessoa, né, de tentar fazer com que a pessoa seja outra pessoa em algum momento, só isso aí, né? Independente de ser pintor, independente de ser artista, é só o fato de ela ser colocado como se ela fosse outra pessoa, né? Até quando a gente pensa em algo assim bem inicial, como alguém diz assim, plante bananeira ou coisas desse tipo para provar que a hipnose é eficaz e a pessoa plantar bananeira, lembre-se daquilo que eu falei para vocês, que a pessoa não faria alguma coisa ridícula, né, e tal, mas mesmo assim, alguma coisa que beire esse ridículo, que a pessoa fizesse talvez assim quando estivesse bêbada, porque quando a pessoa está bêbada ela também perde um pouco, perde aquela habilidade de raciocinar e perde o senso, né, o sensor, digamos assim, que vai dizer o que ela faz, o que ela não deve fazer. Então isso, de certa forma, tem um aspecto ético, pode ter um aspecto ético também se esses quadros depois forem utilizados como obras de arte, né? Porque de certa forma está sendo uma imitação, uma réplica, mas quanto a isso também, eu acho até que menos mal, porque isso poderia ser explicitado, ser colocado, e a pessoa quando comprasse, sabendo que não estava sendo vendido um quadro original de Rafael Sanzio, obviamente que não teria crime nessa história aí, tá? Expectativas irrealistas. A ideia de que a hipnose pode despertar habilidades artísticas de forma permanente é especulativa e carece de base científica sólida. Esperar que a hipnose possa transformar alguém em um artista talentoso pode criar expectativas irrealistas. Isso eu sinto que, de certa forma, é consequência do experimento não ter sido desenvolvido até o seu fim, né? Não ter sido desenvolvido mais por conta de ter sido interrompido as verbas e tal.
mas talvez uma experiência feita com mais profundidade sobre isso mostre que existe alguma eficácia, uma possibilidade de despertar na pessoa, que não através de indução de memória, né, por reencarnação artificial, mas pelo menos por alguns desbloqueios que possam ser feitos. Riscos psicológicos. A hipnose pode ser uma ferramenta poderosa, mas também possui riscos. Induzir memórias falsas ou criar uma narrativa alternativa para a vida do paciente pode ter implicações psicológicas negativas. Foi o que eu falei nesse instante, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado por conta de uma coisa que pode ser eficaz quando muito bem feita, quando feita por alguém experiente, pode ser um resultado negativíssimo, né? Quando não for feito por alguém que tem experiência. Como se supõe que as tradições espiritualistas avaliariam estes experimentos? Isso é uma verdadeira especulação, gente, porque na época em que, por exemplo, hinduísmo, budismo, sikhismo, espiritismo, talvez estando de fora aí o espiritismo, né, essas práticas integrativas e religiões orientais, elas não poderiam até analisar esse caso, porque talvez os praticantes de hoje poderiam até fazer algum tipo de avaliação. Mas o que nós fizemos aqui foi justamente um exercício de como seriam essas análises, né? Um exercício, de certa forma, até ousado, né? De como seria a avaliação dos religiosos de algumas das religiões, não vou poder falar de todas, né? De reencarnacionistas diante dessa situação. E aí a gente começa, né, dizendo o seguinte, que as visões das religiões reencarnacionistas sobre as experiências do Dr. Raikov de reencarnação artificial através da hipnose podem variar significativamente, pois essas religiões têm diferentes interpretações da reencarnação e abordagens únicas para a compreensão da vida após a morte. Aqui estão algumas perspectivas geralmente associadas a religiões que têm crenças na reencarnação. Eu gosto de colocar esses textos, por mais que seja uma coisa repetitiva em relação ao que eu falei antes, ou por mais que possa ser uma coisa que eu poderia falar com minha própria palavra, mas para não esquecer, porque muitas vezes eu fico lamentando quando acaba um vídeo e eu fico pensando, poxa, eu esqueci de falar determinada coisa. Então, coisas que são muito importantes, eu gosto sempre de colocar como texto, né? Então, começando pelo hinduísmo, possíveis avaliações positivas. Alguns adeptos do hinduísmo podem ver as experiências de Raikov como uma tentativa inovadora de explorar o conceito de reencarnação e potencialmente provar sua existência. Se as experiências levarem a memórias notáveis nas habilidades e criatividade, alguns hindus podem interpretar isso como uma validação da continuidade da alma através de diferentes vidas. Repare a observação aqui, alguns hindus, não todos, né? Porque cada um tem a sua visão, porque se a gente, mesmo a gente querendo se basear nos textos mais antigos, clássicos, vão ter interpretações diferentes, e existem vários hinduístas diferentes a partir de textos diferentes, a partir de interpretações diferentes. Então eu costumo sempre dizer aqui que não existe um hinduísmo só, não existe um budismo só, não existe um cristianismo só, né? Então é importante que a gente lembre disso, para poder perceber que não só as diferentes escolas de hinduísmo podem fazer variar, né? As mais radicais têm uma opinião, as menos radicais outra, provavelmente as mais radicais não aceitariam jamais experiências desse tipo, e as menos radicais talvez sim, parcialmente, com segurança, etc, etc. E aí a gente vem para as possíveis avaliações críticas. No entanto, outros podem criticar a abordagem do Dr. Raikov, por considerá-la uma manipulação artificial do processo natural de reencarnação. A visão sobre a reencarnação no hinduísmo muitas vezes envolve um ciclo guiado por karma, e alguns podem considerar a hipnose como uma intervenção inadequada neste ciclo. Então veja que se existe todo um caminho, um mecanismo perfeito, né, de lembranças e esquecimentos, coisas que a gente precisa acordar e naquela encarnação, coisas que já estão programadas para acontecerem no nosso processo de vivência kármica, coisas que nós precisamos vivenciar, privações, até inibições, restrições que poderão acontecer e que são desbloqueadas, transferindo para outra encarnação, alguma coisa que a gente precisaria estar vivenciando aqui nessa.
ou, digamos, despertamentos mais acelerados, processos que podem se desbloquear mais rapidamente e fazer com que a pessoa cresça espiritualmente mais rapidamente. Então, tanto podemos encarar por um lado como por outro. Difícil a gente entender, né? Não somos senhores do karma para saber isso aí, mas com certeza temos, felizmente, esses senhores do karma que vão nos ajudar, dentro da visão hinduísta, né? Que vão nos permitir realizar uma encarnação que seja favorável, se não conquistando tudo que poderíamos conquistar nessa, em outras, né? Porque as existências são múltiplas. Costumo dizer que vida temos uma só, mas temos múltiplas existências, né? No budismo, possíveis avaliações positivas. Algumas tradições budistas podem ver as experiências de Raikov como um meio de explorar a natureza da mente e da consciência, sem necessariamente entrar em conflito com as crenças budistas. Se as técnicas levarem à expressão da consciência e ao desenvolvimento pessoal, podem ser vistas como ferramentas úteis. A mesma coisa que o hinduísmo, né? De certa forma, o budismo é uma derivação do hinduísmo, então tem muita coisa em comum. Eu acredito que até no caso dos budistas, muitas práticas são utilizadas até científicas, né? O budismo tibetano, etc., tem se modernizado muito nas suas atuações, né? E também outras escolas budistas, né? E a gente percebe que isso poderia até ser dentro de um caminho cuidadoso, dentro de um caminho criterioso, poderia até ser aceito como algo possível. Possíveis avaliações críticas. No entanto, outras tradições budistas podem desencorajar a manipulação da mente para alcançar objetivos específicos, considerando-a uma distorção no caminho espiritual. Isso aí, é óbvio que tem escolas budistas bem Theravada mesmo assim, que é uma escola bem tradicionalista, né? Que provavelmente não aceitaria coisas que não seriam colocadas, que não foram colocadas nas escrituras consideradas cânone, né? O cânone Pali. Bom, o sikhismo, né, que é uma outra religião, né, oriental, que a gente pode dizer o seguinte: possíveis avaliações positivas. O sikhismo vai ser muita repetição em alguns aspectos, mas é bom que a gente veja um pouco nessa visão mais ampla. O sikhismo, que compartilha algumas crenças com o hinduísmo, pode ter perspectivas semelhantes. Se as experiências resultarem em benefícios positivos para os indivíduos e a sociedade, alguns sikhs podem vê-las favoravelmente. Possíveis avaliações críticas. No entanto, assim como no hinduísmo, a manipulação direta da reencarnação pode ser considerada inadequada por alguns sikhs. Bom, e o espiritismo? Avaliação positiva. Se as experiências do Dr. Raikov resultarem em evidências concretas e conscientes da reencarnação, o espiritismo poderia ver isso como uma confirmação adicional de sua crença na continuidade da vida após a morte. Se a reencarnação artificial conduzida por Raikov levar a benefícios para o desenvolvimento espiritual e moral, o espiritismo pode ver essas práticas como uma forma de auxílio ao progresso individual. Então são duas coisas aí, né? A primeira delas eu até nem acho muito forte, porque eu não vejo que a experiência de reencarnação artificial seja muito forte no sentido de provar a existência da reencarnação. Aliás, isso de antemão já é dito pelo próprio Raikov e pelos que comentam sobre a experiência dele, as experiências dele. Mas eu acho que pode ser útil no processo de desbloqueio, né? Como já tem sido feito, né, com experimentos de regressão de memória, que podem ajudar as pessoas, porque se a gente parar para entender a reencarnação, o mecanismo da reencarnação, algumas coisas a gente esquece realmente. E aí vocês vão ver, eu já vou adiantar um pouco a avaliação, vou botar logo aqui a avaliação crítica, né? E aí comento. O espiritismo pode ser cético em relação a métodos que manipulam diretamente a mente para acessar informações sobre vidas passadas, pode questionar a validade e a ética de tais abordagens, especialmente se houver dúvidas sobre a autenticidade das informações obtidas. O espiritismo enfatiza o livre-arbítrio e o desenvolvimento moral como componentes essenciais do progresso espiritual. O que eu acho que pode ser aí algo importante para a visão espírita é que a gente já tem um esquecimento do passado natural que ocorre no processo reencarnatório e que ele tem uma razão de ser. No momento em que a gente desperta algumas habilidades, porque está se desidentificando de uma memória, às vezes assim, naquela encarnação a gente foi contador, por exemplo, na encarnação passada foi artista, então a gente
abrandou ou até bloqueou a habilidade artística porque se tornou um contador que mexeu com números, que mexeu com outras coisas, estudou muito matemática, gosta muito de matemática também naquela encarnação. Pode ser até devido ao fato de na encarnação anterior gostar das duas coisas, mas preferiu naquela encarnação seguir mais o caminho da matemática. É um exemplo hipotético que talvez não seja dos melhores, mas só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. E aí a pessoa simplesmente, quando se coloca na posição de um Rafael Sanzio, mesmo que isso não crie prejuízos, nem efeitos colaterais depois da pessoa ficar achando que foi Rafael Sanzio na outra encarnação, ou ficar sentindo o máximo na área da pintura, ela desperta uma coisa de outra encarnação que ficou apaziguada, que ficou escondida, ficou esquecida, e aí muita gente poderia achar isso negativo, né? Porque não está seguindo um caminho natural das recordações, das rememorações, que talvez os próprios engenheiros siderais, ou os anjos, ou a hierarquia angélica não está ajudando, não está fazendo a gente relembrar, porque talvez não deva relembrar mesmo, por alguma razão, algum planejamento reencarnatório, algum planejamento kármico daquela existência. Então isso aí poderia até fazer um julgamento negativo para a própria regressão de memória, porque a regressão de memória faz coisas desse tipo. E aí a gente só precisa fazer a alusão a coisas dentro da vida da terapia comum, sem considerar a reencarnação, porque, por exemplo, numa terapia comum, a gente faz também regressões de memória para a vida intrauterina, coisas que foram esquecidas. E aí você pode dizer assim, nós temos um mecanismo natural que Deus criou para a gente, de fazer a gente esquecer algumas coisas, e com isso a gente, digamos assim, não sofrer determinadas coisas que a gente viveu na outra encarnação, mas é preciso que a gente entenda que nem todos os esquecimentos do passado são coisas traumáticas, né? Porque, pelo contrário, muitas vezes o esquecimento é traumático, né? Ou seja, o fato de eu ter esquecido pode criar problemas para a gente, né? Não seria, né, eu disse equivocadamente, porque não é o esquecimento que é traumático, porque de qualquer forma o esquecimento de sombra que a gente deixa lá é resultante de um trauma. Mas às vezes o esquecimento pode causar um problema, um transtorno. Por quê? Porque uma pessoa simplesmente bloqueou, ela mesma bloqueou, por intenção própria. Então, até numa encarnação anterior, a pessoa pode ter criado um bloqueio tão profundo na sombra que isso fique de uma encarnação para outra, que esse trauma fique de uma encarnação para outra. Então, o resgate por um processo de regressão de memória é muito útil, assim como acontece quando a pessoa passa por uma experiência na vida intrauterina. Então vamos supor que se uma pessoa passou por um trauma enquanto estava no útero, né? Porque a pessoa dentro do útero sente as reações da mãe, então a mãe passou por um sofrimento terrível, ficou muito sofrida em algumas situações, e esse sentimento, essa energia foi para o bebê, foi para a criança, e aquilo ali ficou registrado numa memória, né, intrauterina. Então, se uma pessoa faz uma regressão de memória para essa vida intrauterina, ela vai conseguir, de certa forma, fazer uma catarse disso, né? Então, pense que isso daí não é um mecanismo divino. Aí você pode até dizer, mas a pessoa está passando por um karma. Mas se for por aí, a gente não vai nem no médico. Se for por aí, o médico não vai nem salvar vidas das pessoas, porque vai considerar que aquilo é um karma. Então, a pessoa, o próprio sofrimento que ela teve para poder chegar a um médico, antes de chegar ao médico ou antes de passar por uma terapia, faz parte do aprendizado da pessoa e faz parte da mudança, da transformação, né? Então essa experiência de ter um trauma de outra encarnação e reviver uma memória lá de trás pode trazer também um reconhecimento da imortalidade da alma mais poderoso, mais forte, que vai ser muito útil naquela encarnação. Enfim, estamos tendo aí um cortador de grama aí que está nos perturbando, mas tudo bem, não creio que esteja atrapalhando tanto. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a regressão de memória não é um ferir uma lei divina, não é um ferir uma regra espiritual importante. Então, por isso que a gente tem que entender que os perigos que podem acontecer, sim, nessa terapia da reencarnação artificial, é de uma pessoa, por inabilidade, realizar coisas que poderão ter efeitos colaterais negativos e que poderão causar danos para a pessoa no futuro. Então, nesse sentido, é o perigo que a gente tem que ter em mente. Por último, a gente tem o despertar natural da mente criativa, que é uma frase que a gente queria colocar aqui. A crença na reencarnação, onde a alma passa por várias existências,
em uma só vida una, para aprender e evoluir espiritualmente, nos possibilita entender quando alguém tem maior ou menor facilidade em desenvolver suas habilidades artísticas. Ao longo dessas encarnações, o indivíduo desenvolve e aprimora naturalmente essas habilidades. A criatividade artística pode ser vista como uma expressão da centelha divina interior que se manifesta através do psiquismo do artista. À medida que a alma evolui espiritualmente, ela pode expressar a beleza divina de maneiras criativas, desenvolvendo suas habilidades artísticas como parte desse processo. Esse processo, em especial, prescinde de qualquer recurso técnico, terapêutico, hipnótico ou sugestivo, desde que desbloqueios naturais tenham seu andamento na vida do indivíduo ou em sua individuação e evolução. Então, o que eu quis dizer aqui nessa afirmação é que, apesar de essas terapias poderem ser feitas, né, terapia regressiva, para situações de bloqueios de outras encarnações que atormentam a gente até essa encarnação, habilidades artísticas não precisam de ser despertadas por esses caminhos, porque a gente, à medida em que for necessitando desses instrumentos, desses mecanismos, a gente vai fazendo isso naturalmente, né? Então, é algo que não nos deve incomodar, porque nos incomoda, por exemplo, a gente ter medo de alguma coisa que ninguém tem medo, a gente ter coisas que bloqueiam a gente de fazer as coisas, como, por exemplo, síndrome do pânico, a pessoa não conseguir nem sair na rua. Isso aí realmente é algo necessário para um tratamento terapêutico mais profundo e até usando regressão, coisas desse tipo que pode ser de outra encarnação, mas simplesmente o fato de não ser uma pessoa que desenha bem não deve ser algo que incomode tanto a pessoa, né, a ponto de eu sei que eu trabalho isso com alunos de arquitetura, e muitos deles dizem assim: professor, eu não consigo fazer croquis, eu não consigo desenhar artisticamente. Aí eu digo sempre a eles o seguinte, que você só precisa aprender aqui o suficiente para poder fazer um croquis que seja compreensível por uma outra pessoa, quando você for fazer um rabisco explicando qual a sua ideia para um cliente, alguma coisa assim. Então, a pessoa pode objetivar, ter como meta aprender determinada coisa, mas isso não precisa ser usando recursos artificiais. A gente pode usar recursos, mesmo que sejam artificiais nesse sentido hipnótico aí que a gente viu. Então, existem caminhos pedagógicos naturais que podem ser utilizados, que até remetem a outros artistas. A gente costuma fazer na faculdade de arquitetura os alunos experimentarem, fazer projetos como se fossem determinado arquiteto. Faça um projeto como se fosse Oscar Niemeyer, faça um projeto como se fosse Zaha Hadid, faça um projeto como se você fosse Richard Meyer. Então, assim, a pessoa vai tentar fazer esse exercício e isso vai ajudar a pessoa a aprender vários caminhos, vários recursos arquitetônicos, criativos que a pessoa teve. E eu digo a vocês que eu que sempre falo isso, né? Que eu gosto muito de trilha sonora e sou fã de John Williams, e John Williams, que é um compositor de trilha sonora, ele foi pianista de vários compositores clássicos, fundamentais e consagrados do passado. Então, por ele ter sido pianista desses músicos todos, ele assimilou um pouquinho da capacidade compositiva deles. Então, se precisasse que ele fizesse uma composição para um filme ao estilo Bernard Herrmann, ele faria. Se precisasse fazer no estilo Henry Mancini, ele faria. Se precisasse fazer no estilo de Alfred Newman, ele faria. Se precisasse fazer no estilo de Jerry Goldsmith, ele faria. Porque ele foi pianista desses compositores e ele soube expressar, representar no piano, manifestar no piano a criação desses outros autores. E isso é um exercício fantástico para aprendizado de arte. Então, se uma pessoa lê muita poesia, se uma pessoa lê muitas obras de prosa, ela vai se sentir na necessidade, sentir uma necessidade interna de fazer por ela mesma a sua própria poesia, a sua própria prosa. Né? E se lê muito de um artista, ela vai tender um pouquinho para aquele artista e depois vai descobrir um pouquinho a sua verdadeira identidade. E é isso que a gente deve fazer num processo de aprendizado criativo. E isso, dentro de uma perspectiva esotérica, é fazer com que a gente se descubra no eu mais identitário que nós temos, que é nosso eu búdico, né? Porque
no corpo físico, no corpo, digamos assim, etérico, no corpo astral, no corpo mental, nós somos cada um únicos, né? Mas nós nos aproximamos cada vez de Deus, da divindade, da beleza, da harmonia, quando nós chegamos lá perto da nossa ser superior, do nosso Atma, né? Da nossa mônada, né? Então é importante que a gente perceba esses experimentos de reencarnação artificial ajudou muito as pessoas perceberem como que olhar para si mesmo é importante, né? Olhar para si mesmo como se fosse alguém de fora, né? De alguma forma. Um dos experimentos que Raikov fez, eu já ia me esquecendo, esse que é um dos mais importantes, ele fez com Boris, né? Um paciente dele que era alcoólatra e que ele não conseguia largar esse alcoolismo. Ele já era uma pessoa de meia idade e fez uma chamada reencarnação, que ele chamava assim, né? Um processo reencarnatório, tentando fazer ele se colocar na posição da mãe dele, tendo um filho que era alcoólatra, no irmão, no amigo, na esposa, etc. Então, quando ele se identificou com a mãe, com o irmão, com essas pessoas todas, ele depois esqueceu, porque essas memórias são esquecidas dentro do próprio processo de hipnose, né? Mas essas memórias foram assimiladas. Ele passou a ser uma pessoa que analisava mais a situação dele como alcoólatra vista pelas outras pessoas, como que ele afetava negativamente a vida da mãe, como ele afetava negativamente a vida do irmão, da irmã, da esposa, enfim. Então esse olhar de fora, né, a gente não costuma ter. A gente, quando se olha no espelho, a gente se enxerga e está fazendo cara de bonito, fazendo as mulheres fazendo maquiagem, os homens tentando pentear o cabelo, ajeitar coisas e tal. Mas a gente não tem um espelho o tempo inteiro mostrando a gente nas nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente fala com outra pessoa, o que a gente diz, o que a gente realiza. Então, se a gente tivesse esse espelho o tempo inteiro em nossa volta, talvez a gente mudasse mais rápido, a gente se transformasse mais rápido. E a possibilidade de se desidentificar e se olhar com um olhar de fora, como se fosse um outro olhando para nós mesmos, é uma experiência fantástica. A alquimia já falava sobre isso, porque o reconhecer nossa sombra é a Nigredo, né? Da etapa da Opus Alquímica. Eu falo sempre isso aqui. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, que se quiserem podem acessar. Mas se a Nigredo é o reconhecimento da sombra, o confronto com a sombra, a albedo, que vem logo depois, é como se fosse um espelho. É como se fosse, porque a albedo está associado à prata, a Nigredo está associado a Saturno, está associado a chumbo, e a albedo está associado à prata, está associado à reflexividade, à lua, à capacidade de refletir, porque o espelho é feito de prata, né, que reflete a nossa imagem, e quando a gente se olha no espelho, a gente purifica, de certa forma, algumas coisas, porque a gente vê que a gente não está agindo da melhor maneira possível. Então a Nigredo se transforma, porque a gente, ao olhar o monstro que nós somos, né, entre aspas, um monstro que muitas vezes é aumentado pela nossa sombra, né, e muitas vezes é reduzido. Então a gente tem que ver a medida certa do que nós somos quando olhamos no espelho e tentar corrigir isso. Aí usamos a razão através dos citrinitas, que é a etapa seguinte, que é o Mercúrio, que é a razão, etc. E por último, entramos na rubedo, que é a intuição, e a gente consegue atingir o nosso ápice, porque a gente aí alcança o estado de uma pessoa mais em processo de individuação, de uma pessoa que conquistou determinada coisa que estava precisando trabalhar, que conseguiu a redenção em alguma área. Então, Nigredo, albedo, citrinitas e rubedo são as 4 etapas da Opus Alquímica, e que tem tudo a ver com isso aí, porque no momento em que a gente olha para si mesmo, quando a gente busca se desidentificar e busca trabalhar um eu diferente, mas um eu que muitas vezes não tem aqueles bloqueios que nós temos pela Nigredo, pela sombra, e tenta trazer à tona coisas que estão latentes em nós e que são habilidades fantásticas, né? Então é importante falar sobre isso, mas não para reforçar a utilização da reencarnação artificial, mas reforçar que a reencarnação natural já faz um trabalho perfeito dentro da obra divina, isso está lá presente, mas
nós podemos tirar como lição da reencarnação artificial essa possibilidade da gente naturalmente despertar as nossas habilidades latentes que nós temos, despertar aquelas condições que nós temos lá no fundo, né, de, quem sabe, um dia aprender piano, tocar piano. O meu sonho é tocar piano, eu já comecei até a fazer aulas e parei, mas eu sinto que eu tenho um músico dentro de mim, porque eu gosto tanto de música, eu gosto muito de trilha sonora. Então, buscar isso é uma coisa, de maneira natural, é uma coisa importante. Eu até acho que em outra encarnação eu já devo ter trabalhado com música também, né? Então, acho que buscar isso, né, é uma coisa importante para que a gente tente despertar em algumas áreas que são esquecidas, e essas áreas vão ajudar muito a gente a entender a integralidade do processo evolutivo, a integralidade das conquistas que a gente tem para realizar aqui na Terra, tá certo? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixem um like aí, tá? E apertem o sininho se quiserem receber de novo outras notificações sobre temas como esse que a gente trouxe aqui no nosso canal, né? Convidem outras pessoas para participarem também no nosso canal, façam comentários quando acharem pertinente, tá? E espero que tenham gostado e agradeço terem ficado até aqui neste vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.